Sabe quando você acha que conhece alguém de verdade? Que confia tanto, que apostaria sua vida naquela pessoa? Pois é. Eu também achava. Eu jurava que meu casamento era sólido, que minha família era unida e que o amor podia resistir a qualquer coisa. Até o dia em que descobri que existe uma forma de traição que ultrapassa tudo o que a gente consegue imaginar. Eu sempre pensei que a dor da infidelidade vinha de fora, de alguém distante, de uma estranha. Mas quando ela vem de dentro, de alguém que fazia parte da sua casa, do seu sangue, do seu convívio, é como se o chão abrisse e o ar deixasse de existir. As pessoas olhavam para nós e diziam que éramos o retrato da harmonia. E eu acreditava nisso. Eu acreditava em cada sorriso, em cada gesto, em cada palavra de amor dita na frente dos outros. Até que, sem querer, eu tropecei num segredo. Um segredo sujo, escondido por anos, e que destruiu tudo o que eu chamava de lar. E o pior é que esse segredo não envolvia só o homem que eu amava. Envolvia alguém que ele dizia amar de outro jeito. Alguém que eu também chamava de família. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e se prepara. Porque agora eu vou te contar o dia em que descobri que meu marido me traía. Com alguém que ele sempre chamou de mãe. Quando eu conheci o André, parecia que o universo finalmente tinha me recompensado por todos os amores errados que vivi. Ele era gentil, atencioso, com um jeito calmo que me fazia sentir segura. Não era o tipo de homem que precisava dizer muito para demonstrar afeto. Bastava o olhar, o toque leve na minha mão, o cuidado em cada detalhe do nosso dia. A gente construiu tudo junto, aos poucos, com paciência e amor. E eu realmente acreditava que nada poderia abalar o que a gente tinha. Desde o começo, a mãe dele, Dona Marta, sempre foi muito presente. E, sinceramente, eu achava aquilo bonito. Era raro ver um filho tão dedicado, tão carinhoso. Ela me recebeu na família com um sorriso doce e uma frase que nunca esqueci. Agora eu ganhei mais uma filha. Aquilo me emocionou. A relação entre eles era intensa, mas eu via como algo puro, cheio de cuidado. Ela parecia realmente o tipo de mulher que faria qualquer coisa pela felicidade do filho. Nos primeiros anos, eu me sentia parte de algo bonito. Passávamos os domingos todos juntos na casa dela. Mesa farta, risadas, cheiro de café recém-passado. Dona Marta sempre preparava o prato preferido do André e dizia que o tempero dela era amor de mãe. Eu ajudava a arrumar a mesa, ouvia as histórias antigas de quando ele era criança e ria das fotos de infância que ela fazia questão de mostrar. Era uma família como poucas, ou pelo menos era o que eu pensava. Com o tempo, notei pequenos gestos que, embora sutis, começaram a me incomodar. André contava tudo para ela. Absolutamente tudo. Desde nossas contas até pequenas discussões de casal. Eu tentava encarar como natural, afinal, ele sempre fora próximo da mãe. Mas aos poucos percebi que ela opinava demais, interferia demais. Às vezes eu dizia algo e ela já sabia. Era como se não existissem segredos entre eles. E ainda assim, eu tentava não ver problema. Achava que talvez fosse inveja minha daquela ligação tão forte. Só que, com o passar do tempo, a linha entre carinho e dependência começou a ficar confusa. André passava muito tempo na casa dela. Às vezes, dizia que ia ajudar com alguma coisa, mas demorava horas. Quando eu ligava, ele dizia que o celular estava carregando, ou que estavam vendo televisão juntos. Parecia tudo normal, até que os ajustes de horários começaram a me deixar inquieta. Lembro de uma noite específica. Estávamos jantando em casa, e o telefone dele tocou. Ele olhou o visor e se levantou rápido, indo até o quarto para atender. Quando voltou, disse que era a mãe pedindo ajuda para consertar uma torneira. Eram quase 10h30 da noite. Eu achei estranho, mas não quis parecer controladora. Ele saiu apressado, e só voltou de madrugada. Quando perguntei, respondeu com frieza. Você sabe como ela é, não dorme enquanto não resolve as coisas. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Você sabe como ela é. Naquela semana,
Percebi que ele apagava mensagens no celular. Não era costume dele. Antes, o telefone ficava jogado por aí, sem senha, sem preocupação. Agora, estava sempre no bolso, com a tela virada para baixo. Quando eu perguntava, ele dizia que apagava para não encher a memória. E foi assim que a dúvida começou a se infiltrar nas minhas noites. Eu me pegava imaginando coisas, me sentindo paranoica. Às vezes, me odiava por desconfiar de um homem que sempre foi tão dedicado. E pior, de uma mulher que me chamava de filha. Mas era impossível não notar a forma como eles se olhavam. Um olhar rápido, disfarçado, que carregava algo diferente. Um tipo de cumplicidade que não cabia ali. Tudo ficou mais claro numa noite de sábado. Estávamos na casa dela, jantando. A televisão ligada, o barulho dos talheres e um silêncio estranho entre os dois. Em certo momento, Dona Marta deixou cair o guardanapo e André se abaixou para pegar. Os olhos deles se cruzaram por um segundo. E o que vi naquele olhar? Não era o olhar de mãe e filho. Era algo que eu não consegui definir. Uma mistura de carinho, culpa e desejo disfarçado. Meu coração disparou, e pela primeira vez senti medo. Medo de estar certa. Sorri para disfarçar, mas dentro de mim algo se partiu. A risada dela soava diferente. O toque dele na mão dela, sutil demais para ser inocente. Aquela noite me perseguiu por dias. Tentei racionalizar, dizer a mim mesma que era bobagem, que eu estava cansada, que talvez fosse ciúme. Mas o corpo não mente. E o meu já sabia, antes mesmo que eu aceitasse, que algo profundamente errado estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Os dias começaram a ficar longos demais. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa. Eu acordava com a sensação de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. O André, que antes era atencioso e doce, começou a mudar de um jeito que eu não conseguia entender. Ele evitava a conversa, se irritava com perguntas simples e, o mais estranho, parecia não suportar o som da minha voz quando eu tentava falar sobre nós. Antes, ele chegava do trabalho e me abraçava. Agora, mal tirava os sapatos e já inventava alguma desculpa para sair de novo. Dizia que precisava resolver algo ou que ia ver um cliente. E, invariavelmente, quando eu perguntava aonde, ele respondia com a mesma frieza. Assunto de trabalho, você não entenderia. A Dona Marta, por outro lado, começou a agir de um jeito que eu nunca tinha visto. Evitava me encarar nos olhos. Quando eu chegava à casa dela, fingia estar ocupada, inventava tarefas, ou se trancava no quarto sob o pretexto de não estar se sentindo bem. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava interpretando tudo errado, mas o corpo dela tremia quando o assunto era o André. E, quando os dois estavam juntos, o ambiente parecia pesado. Havia algo não dito entre eles, algo que pairava no ar, sufocando. Lembro de uma tarde em que decidi conversar com ele. Esperei ele chegar do trabalho e sentei ao seu lado no sofá. Falei com calma, tentando não parecer acusatória. Disse que sentia falta dele, que a distância estava me machucando, que só queria entender o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, longos o suficiente para eu ouvir meu próprio coração, e então soltou. Você anda vendo problema onde não tem. Tá ficando obcecada, sabia? Aquelas palavras doeram mais do que qualquer discussão. Obcecada. Era assim que ele via minha dor? Como se fosse um delírio. A partir daquele momento, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava mesmo imaginando coisas? Será que meu ciúme estava distorcendo tudo? Tentei retomar a rotina, focar no trabalho, limpar a casa, cozinhar, ocupar a mente, até que o destino resolveu me dar a primeira prova concreta de que eu não estava louca. Era uma manhã qualquer. André tinha saído apressado, dizendo que ia encontrar um fornecedor. Enquanto limpava o quarto, decidi organizar o guarda-roupa. Tirei tudo, dobrei as roupas, troquei os lençóis. E foi ali, entre uma pilha de camisas, que encontrei um pequeno papel dobrado várias vezes. Pensei que fosse uma anotação qualquer, mas quando abri,
Senti o chão sumir. A letra era da Dona Marta. Eu reconheceria em qualquer lugar aquela caligrafia redonda, caprichada, com as letras bem desenhadas. O bilhete dizia apenas: "Você sabe que não consigo dormir sem sentir você por perto. Me perdoa por ontem." Fiquei parada por alguns segundos, olhando aquelas palavras, sem conseguir respirar. A mente tentava negar o óbvio. Eu me forcei a acreditar que talvez fosse outra pessoa, outro contexto, alguma confusão. Mas quanto mais eu lia, mais percebia o tom íntimo, a escolha das palavras, a forma como o você parecia carregado de desejo e culpa. Dobrei o papel com mãos trêmulas e o escondi. Passei o resto do dia fingindo normalidade, mas por dentro, algo se partiu de vez. A partir daí, comecei a observar com mais atenção. Notei que o André recebia mensagens tarde da noite e saía do quarto para atender. O som da voz dele era baixo, abafado, mas havia ternura na forma como falava. Às vezes, ele sorria sozinho. Quando eu perguntava, dizia que era coisa do trabalho, que alguém do escritório estava passando por um divórcio e ele estava apenas ouvindo. Mas o apenas se repetia demais. Certa noite, ele chegou em casa com um perfume diferente. Não era o meu, nem o dele. Era o mesmo cheiro que senti tantas vezes na casa da Dona Marta. O aroma adocicado das flores que ela usava no banheiro. Um cheiro que grudava na pele, inconfundível. Os presentes começaram a aparecer também. Uma caneta cara, um relógio novo, uma camisa de marca. Ele dizia que era cortesia de clientes, mas eu sabia que ele não tinha contato com ninguém que desse presentes assim. E o detalhe que mais me inquietava: cada objeto parecia escolhido com carinho, como se alguém o conhecesse intimamente. Eu dormia mal, passava horas olhando o teto, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Quando o via com ela, o corpo dele relaxava. O riso voltava. Era o tipo de alegria que ele já não demonstrava comigo. A dúvida me consumia como veneno lento. Eu não queria acreditar. Eu ainda amava aquele homem. Ainda via nele o mesmo olhar que um dia me prometeu o mundo. Mas quanto mais eu tentava negar, mais o instinto gritava dentro de mim. Havia algo errado. Profundamente errado. E por mais que eu tentasse fugir da verdade, ela já estava me observando, me cercando, pronta para se revelar no momento em que eu mais temesse encará-la. A dúvida havia se tornado uma sombra constante. Cada sorriso dele, cada toque, cada palavra me deixava inquieta. Eu sentia que algo estava errado, mas precisava de provas. Precisava enxergar a verdade com meus próprios olhos. Foi então que decidi investigar de forma silenciosa. Não queria brigas nem discussões vazias. Eu queria respostas. Instalei discretamente um aplicativo de rastreamento no celular dele. Era simples, praticamente indetectável, e me dava a localização exata do carro e dos deslocamentos. Nos primeiros dias, apenas observei, tentando não mostrar preocupação. Mas os padrões começaram a se revelar. Ele dizia que ia ajudar a mãe com coisas da casa. Mas os horários eram estranhos. Às vezes, ele saía tarde da noite, quando já não havia luz suficiente para trabalhos domésticos. Às vezes, retornava de madrugada, sem explicação convincente. A cada pequena inconsistência, meu coração acelerava. Eu queria acreditar. Queria me enganar. Mas a mente não mentia. Os movimentos, as rotinas, tudo indicava algo que eu não queria enxergar. Eu passava dias planejando como agir, sem que ele percebesse que eu sabia, que eu estava atenta. Numa noite chuvosa, a tensão atingiu o limite. Ele saiu novamente sob o pretexto de levar algumas coisas para a mãe. Peguei o guarda-chuva e decidi segui-lo. Dirigi silenciosa pelas ruas molhadas, tentando me misturar às sombras. Cada quarteirão percorrido parecia alongar a minha ansiedade. O coração batia acelerado, a mente girava em cenários que eu temia ver se tornarem reais. Quando cheguei à rua da casa da mãe dele, fiquei escondida atrás de uma árvore, observando através de uma janela aberta.
E então eu vi. Os dois estavam lá, juntos, mas não como mãe e filho. Havia uma intimidade nos gestos que me paralisou. Ele segurava a mão dela de uma forma que não fazia sentido. Ela encostava o rosto no peito dele, e eles sussurravam palavras baixas, quase inaudíveis, mas carregadas de afeto exagerado, de um tipo de cumplicidade que não poderia existir entre mãe e filho. Eles riam baixinho, de maneira cúmplice, compartilhando algo que deveria ser só deles, mas que não era normal, não naquele contexto. Eu senti o ar sumir. Meu corpo tremeu, e por um instante, pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Quis me convencer de que estava imaginando, que a chuva, a luz fraca e a emoção estavam distorcendo minha percepção. Mas não. Cada detalhe que eu observava confirmava que algo extremamente errado acontecia diante dos meus olhos. Voltei para casa em silêncio, dirigindo devagar, tentando controlar o choro que ameaçava escapar. Cada passo parecia pesado demais, como se eu carregasse o peso de uma revelação que não queria admitir. Quando finalmente entrei, a casa estava fria, silenciosa. O relógio parecia ecoar em cada canto. Passei a noite acordada, incapaz de dormir. Olhava para o teto, lembrando de cada gesto, cada olhar que eu tinha testemunhado. Cada sorriso, cada toque entre eles, tudo estava gravado na minha memória. Eu sentia que meu mundo havia mudado para sempre, que não poderia mais confiar nas pessoas que amava. O silêncio da madrugada parecia gritar. Cada passo, cada respiração, cada som da casa me lembrava que a traição não era apenas emocional ou física. Era uma invasão daquilo que eu considerava meu lar, minha segurança, minha família. Eu estava sozinha naquela noite, mas acompanhada de um terror silencioso que não me deixaria descansar. Naquele momento, percebi que a verdade, quando finalmente revelada, é quase insuportável. Mas precisava enfrentá-la, mesmo que custasse meu coração, porque a partir daquele instante, nada seria igual. A dúvida havia se tornado insuportável. Cada pensamento, cada lembrança daquela noite chuvosa, cada gesto que eu tinha testemunhado, pairava na minha mente como fumaça densa. Eu precisava encarar a fonte, precisava olhar nos olhos de quem eu suspeitava estar envolvida naquilo. A decisão foi tomada. Eu iria até a Dona Marta, fingindo normalidade, e descobriria, de alguma forma, a verdade. Cheguei à casa dela pela manhã, segurando o coração para não bater alto demais. Ela abriu a porta com aquele sorriso doce que eu conhecia tão bem, mas desta vez havia algo forçado naquele gesto. Uma tensão escondida atrás dos olhos que não podia ser ignorada. O aroma do café recém-passado flutuava pelo ar. Um cheiro que antes me trazia conforto. Agora me parecia quase irônico, como se a casa estivesse me enganando. Sentei-me na sala, fingindo despreocupação, e começamos a conversar. Falávamos de coisas triviais: o tempo, a rotina da casa, o almoço do domingo. Mas eu sabia que precisava avançar com cuidado. Cada palavra, cada pausa, cada respiração dela era uma pista. Então comecei a testar os limites. Mencionei o André casualmente, de forma leve, mas com sutis provocações embutidas nas frases. Perguntei sobre seus hábitos, se ele passava muito tempo com ela, se ela precisava de ajuda. Ela respondia com calma, controlando cada palavra, mas eu percebia o tremor imperceptível das mãos, o sutil estremecer dos dedos sobre a xícara de café. Enquanto ela falava, tentava observar cada gesto, cada reação. O sorriso ainda existia, mas os olhos não acompanhavam. Havia uma tensão invisível, uma energia carregada que deixava o ar denso. Eu conseguia sentir a falsidade naquela normalidade forçada, e a cada resposta evasiva, meu coração acelerava. No fim da visita, me levantei, agradeci pelo café e pelo tempo, e comecei a me dirigir à porta. Foi então que algo me chamou a atenção no corredor. Um reflexo no chão, algo pequeno e metálico, quase despercebido. Olhei mais de perto e vi um colar, masculino, esquecido sobre um móvel. Imediatamente reconheci o design.
idêntico a um que André possuía. Meu corpo gelou. Peguei o colar com mãos trêmulas, escondendo-o discretamente na bolsa, sem fazer qualquer menção. Naquele instante, senti que tinha finalmente algo concreto. O colar era mais do que um objeto perdido. Era a prova silenciosa de uma verdade que eu ainda não conseguia aceitar completamente. Era o símbolo do vínculo que eu suspeitava existir entre eles. Um elo íntimo, proibido, escondido sob a fachada de família perfeita. Ao caminhar de volta para o carro, cada passo parecia ecoar no silêncio da manhã. Eu olhava para o colar em minha bolsa, sentindo seu peso. Não era apenas metal, era a materialização da traição, uma confirmação silenciosa de que algo impensável estava acontecendo. As palavras que eu ainda não tinha coragem de confrontar diretamente agora se transformavam em uma certeza silenciosa. No caminho de volta, minha mente não parava. Cada lembrança das últimas semanas, cada olhar suspeito, cada gesto imperceptível se encaixava em um padrão. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando um espetáculo que eu não queria assistir, mas que precisava testemunhar. O colar, agora em minha posse, era o marcador desse momento. Um objeto simples, mas carregado de significados, capaz de desmontar qualquer desculpa ou mentira que eles pudessem tentar construir. Ao chegar em casa, guardei o colar em um lugar seguro. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos, para planejar meus próximos passos. A sensação era de que estava caminhando sobre um terreno minado. Cada decisão podia desencadear uma explosão emocional. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de poder. Finalmente tinha algo que me dava controle, algo que poderia, de alguma forma, equilibrar a balança do que até então parecia incontrolável. A partir daquele momento, a verdade começou a se aproximar, lenta, mas inevitavelmente. Cada gesto, cada mentira, cada segredo escondido estava prestes a vir à tona. E eu sabia que, em breve, precisaria enfrentar não apenas o André, mas também a mulher que havia transformado minha confiança e minha família em algo irreconhecível. A raiva começou a se misturar com uma repulsa silenciosa. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso de André passou a ser cuidadosamente observado por mim. Não era mais o homem que eu conhecia. Havia algo diferente em cada movimento, algo que ele tentava esconder, mas que o corpo denunciava. Eu percebia o toque das mãos dele em coisas que não me pertenciam, a forma como desviava o olhar quando o encarava, a maneira como o tom de voz mudava mesmo sem perceber. Ele ainda tentava manter uma aparência de normalidade. Almoçava comigo, conversava sobre assuntos triviais, fazia piadas que antes me faziam rir. Mas o olhar dele já não mentia. Cada vez que eu o encarava de frente, eu via a tensão, o medo de ser descoberto. Era impossível ignorar. E eu passei a catalogar cada detalhe mentalmente. Horários estranhos, desculpas mal ensaiadas, mensagens apagadas. Tudo se encaixava em um padrão que me aterrorizava. Uma noite decidi confrontá-lo, mas de forma indireta. Queria medir a reação dele, sentir a verdade antes que ele tivesse a chance de inventar mais mentiras. Estávamos sentados no sofá, a luz da sala baixa, a televisão ligada apenas como ruído de fundo. Respirei fundo e disse de forma leve, quase casual: "Se houvesse algo muito grave que você estivesse escondendo de mim, você contaria ou escolheria guardar?" Ele engoliu seco. A mão dele tremia levemente sobre o braço do sofá. O sorriso que tentou colocar no rosto falhou, e por um instante, seu olhar se perdeu, nervoso, buscando uma saída. A tensão se tornou palpável, uma força invisível que enchia a sala e nos esmagava. Ele desviou o olhar, coçou a nuca e murmurou algo quase inaudível. "Não é nada, só... Você está pensando demais." Mas eu sabia. Sabia naquele instante que algo estava terrivelmente errado. No dia seguinte, recebi uma mensagem anônima no meu celular. O aviso era simples, mas devastador. Uma foto em anexo.
Quando toquei para abrir, meu mundo desabou. Na imagem, André e a Dona Marta estavam juntos, dentro de um quarto de hotel. Não havia espaço para dúvidas, desculpas ou explicações inocentes. O abraço era íntimo, as mãos entrelaçadas de forma que não se encaixava em uma relação de mãe e filho. Os rostos deles expressavam cumplicidade, prazer, algo que perfurava diretamente minha alma. Senti o chão sumir sob meus pés. O ar parecia faltar. A primeira reação foi o grito. Um grito silencioso preso na garganta. Um nó que se fechava no peito e tornava impossível respirar. Minha mente corria em círculos, tentando racionalizar o que via, tentando encontrar algum tipo de lógica ou desculpa. Mas não havia nenhuma. Nenhuma que fizesse sentido. Apesar do choque, não disse nada a ele. Guardei o silêncio como uma armadura, como uma maneira de proteger o que restava da minha sanidade. Queria entender o porquê antes de agir. Queria encaixar cada peça desse quebra-cabeça macabro. Cada dia que passava, observava-o com ainda mais atenção, procurando sinais, mensurando reações, analisando cada gesto que pudesse revelar a extensão daquilo que eu ainda não conseguia aceitar. A raiva crescia junto com a dor. Cada sorriso dele para mim, cada abraço falso, cada palavra afetuosa se transformava em veneno, porque agora eu sabia que aquele homem que eu amava estava compartilhando momentos íntimos com alguém que sempre chamou de mãe. Alguém que deveria ser a figura de amor e proteção, mas que se tornara cúmplice de uma traição que eu nem sabia como nomear. As noites se tornaram insuportáveis. O silêncio da casa era pesado, como se a própria parede estivesse me pressionando a buscar respostas. Eu me perguntava constantemente, por quê? Como eles puderam chegar a esse ponto? Onde tudo começou? E mais importante, como ele pôde olhar para mim todos os dias depois disso e agir como se nada tivesse acontecido? Apesar do desespero, mantive a postura, observando. Cada palavra dita por André, cada gesto de cuidado fingido, cada detalhe da rotina se tornou uma evidência silenciosa. Eu sabia que precisava de mais provas, de mais informações, antes de enfrentar a verdade de frente. E enquanto guardava o colar, enquanto olhava a foto no celular, uma certeza se consolidava. Nada mais seria como antes. A confiança havia sido destruída, e o caminho à frente exigiria coragem, paciência e uma força que eu ainda nem sabia se tinha. Mas, de alguma forma, eu sabia que descobrir o porquê seria a única maneira de sobreviver a tudo aquilo. Depois de dias consumida pelo medo, pelo ódio silencioso e pela necessidade de respostas, eu sabia que era hora de encarar ambos, André e Dona Marta, de uma vez. Marquei um jantar em família, como se fosse mais uma noite comum, com risadas, pratos bem servidos e a fachada de normalidade que todos esperavam. Cada detalhe foi pensado. O ambiente, a comida, até a luz da sala. Tudo para que, quando a verdade viesse à tona, tivesse o impacto total. O jantar começou de forma comum, com André sorrindo e conversando sobre o trabalho, e Dona Marta se exibindo com receitas recém-aprendidas. Eu comia lentamente, observando cada movimento, cada gesto. Cada detalhe deles parecia carregar uma tensão imperceptível. Mas eu mantive a máscara de normalidade, sentindo o coração bater acelerado a cada segundo que passava. Então, começou a primeira ação do meu confronto. Tirei o colar da bolsa e o coloquei sobre a mesa, de modo que ambos vissem. Meu olhar se fixou nos deles enquanto esperava a reação. André engoliu seco e suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Dona Marta desviou o olhar por um instante, mas logo recompôs o sorriso, tentando manter a compostura. Continuei calmamente, sem deixar que o tom da minha voz traísse a tempestade que crescia dentro de mim. Mencionei o bilhete que havia encontrado, descrevendo suas palavras com precisão, pausando de vez em quando para observar cada reação. O silêncio se tornou quase insuportável. O ar pesado parecia esmagar a sala. Então, tirei o celular do bolso e mostrei a foto do hotel. O impacto foi instantâneo. André empalideceu.
Seus olhos perderam o brilho, e a máscara de normalidade caiu. Dona Marta ficou imóvel por um segundo, e depois começou a falar, tentando justificar o injustificável. O amor nem sempre escolhe forma, disse ela, com uma calma que parecia ensaiada demais, como se estivesse explicando uma equação matemática impossível. Não consegui mais me conter. A raiva, a dor e o sentimento de traição se transformaram em fúria pura. Minhas mãos tremiam, lágrimas escorriam pelo rosto, e minha voz se elevou. Eu disse, entre soluços e palavras cortantes, que aquilo ultrapassava a traição. Que não era apenas um caso escondido, um engano momentâneo. Era perversão, destruição da confiança mais básica que alguém poderia depositar em outra pessoa. Cada frase batia como um golpe invisível, denunciando a monstruosidade da situação. Dona Marta tentou manipular a narrativa, falando sobre laços familiares, sobre vínculos que eram mais fortes do que qualquer outro sentimento. Tentou me convencer de que havia justificativa, de que aquilo era apenas uma confusão emocional entre duas pessoas que se amavam. Mas eu não caí na armadilha. Cada palavra dela apenas reforçava minha percepção de que tudo havia sido planejado, que o controle que ela exercia sobre André era profundo e que a confiança que eu depositara nele fora traída de forma cruel. André, por sua vez, não negou nada. Chorava, envergonhado, incapaz de defender-se, incapaz de explicar o inexplicável. Cada soluço dele era um lembrete de que a pessoa que eu amava estava envolvida naquilo, que sua lealdade, que suas promessas, tudo havia sido quebrado. Eu olhei para ele, e no mesmo instante, percebi que aquele homem que eu conhecia havia deixado de existir. O André que sorria para mim, que segurava minha mão, que prometia amor eterno, desaparecera atrás de uma máscara de mentira e desejo proibido. O jantar, que começara como uma refeição comum, transformou-se em um tribunal silencioso, onde as evidências falavam mais alto do que qualquer defesa. O colar, o bilhete, a foto. Cada prova contava a história da traição, do engano e da manipulação emocional que eu havia tentado ignorar por semanas. Naquele momento, senti um misto de poder e vulnerabilidade. Poder, porque finalmente enfrentava a verdade. Vulnerabilidade, porque percebia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eles tentaram, cada um a seu modo, justificar o injustificável. Mas eu sabia que a única coisa que restava agora era lidar com a realidade, aceitar a dor e começar a planejar os próximos passos, sabendo que nada poderia apagar o que havia sido revelado naquela noite. Depois daquela noite, a casa que eu conhecia deixou de existir. Cada cômodo, cada móvel, cada detalhe se tornara um lembrete doloroso da traição. Eu olhava ao redor e via apenas fantasmas. O André sorrindo, a mãe dele manipulando, a confiança que se desfez como vidro quebrado. Não havia mais lugar para permanecer ali. O ar estava pesado demais. Os móveis carregavam memórias distorcidas, e cada parede parecia murmurar segredos que eu não queria ouvir. Decidi que era hora de sair. Sem drama, sem confronto final. Apenas precisava escapar do ambiente que corroía minha alma. Arrumei minhas coisas com mãos trêmulas, olhando cada objeto como se fosse escolher o que ainda poderia levar de minha vida antiga. Cada foto, cada lembrança, cada presente parecia pesar toneladas. Eu os guardava com cuidado, mas também sabia que nada voltaria a ser como antes. Ao sair de casa, a sensação de solidão me atingiu como uma onda gelada. Andava pelas ruas conhecidas, mas sentia-me invisível, deslocada, perdida. Era um colapso emocional, uma consciência cruel de que as pessoas em quem confiamos podem nos machucar mais profundamente do que qualquer desconhecido. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. André enviava textos longos, tentando justificar seus atos. Falava de um vazio emocional, de necessidades que não sabia como lidar. Implorava perdão,
Tentava me fazer sentir culpa por não compreender o que ele chamava de confusão de sentimentos. Cada palavra era uma lâmina afiada, tentando cortar a cicatriz que ainda não tinha se formado completamente. Dona Marta também tentou contato. Mensagens, ligações, pedidos implorantes para manter silêncio, para que ninguém descobrisse, para que eu não contasse nada. Havia manipulação em cada frase, uma tentativa de controlar o que restava da minha vida emocional. Mas dessa vez, não havia espaço para enganos. Decidi cortar todos os laços de uma vez. Não era apenas sobre o André ou sobre a mãe dele. Era sobre minha própria sanidade, minha própria vida. O processo de reconstrução começou devagar. Primeiro, encontrar um novo lugar para morar. Um espaço só meu, sem fantasmas, sem lembranças distorcidas. Cada item eliminado era como uma pequena libertação, uma maneira de recuperar o controle que me fora arrancado. Mas não se enganem. Apagar o que é físico não apaga a dor emocional. Cada lembrança ainda surgia, às vezes de forma súbita, às vezes em sonhos ou fragmentos de memórias. Cada relação futura seria medida, avaliada, observada com cuidado, porque a ferida ainda latejava, lembrando que nem todos aqueles que chamamos de família podem ser dignos de confiança. Ao mesmo tempo, descobri forças que não sabia existir. Cada manhã acordada sozinha, cada silêncio que preenchia a casa nova, cada pequena decisão tomada sem interferência de quem me traiu, era uma prova de que eu ainda podia reconstruir minha vida. O amor, percebi, pode se distorcer quando moldado por dependência e controle, mas também pode ser redescoberto quando se aprende a respeitar a própria integridade. Mesmo com o tempo, a cicatriz permanece. Ela não dói como antes, mas está ali, lembrando que algumas pessoas podem quebrar tudo em que acreditamos. O vazio que ficou não é apenas pela perda de um marido ou de uma família. É pelo despertar brutal de que a confiança é frágil e que às vezes precisamos reconstruir não apenas a casa ou a rotina, mas a própria alma. A dor, porém, não me define mais. Ela me lembra da minha força, da minha capacidade de resistir, de enfrentar a verdade e de me libertar de relações que me destroem. Eu aprendi que o silêncio não é submissão, que cortar laços não é crueldade, e que a reconstrução exige coragem, paciência e uma vontade feroz de sobreviver a tudo o que a vida nos impõe. A dor nunca desaparece completamente. Ela muda de forma, se transforma em cicatriz, mas permanece como lembrança silenciosa do que fomos e do que nos fizeram passar. Ao longo dessa história, aprendi que a traição não se mede apenas pelo ato físico. Ela se manifesta nas pequenas omissões, nos segredos guardados, nos gestos íntimos que deveriam ser sagrados e, no entanto, são violados. A traição verdadeira é silenciosa, invisível, e destrói a alma de quem confia antes mesmo de tocar o corpo. Hoje, olhando para trás, consigo entender que algumas pessoas não estão destinadas a permanecer na nossa vida. Nem sangue, nem promessas, nem laços de convivência garantem a fidelidade ou o respeito que acreditamos existir. Aprendi da maneira mais dolorosa possível que a confiança não é automática e que, às vezes, aqueles que mais amamos podem nos decepcionar de formas inimagináveis. O amor pode ser traiçoeiro. Ele pode se distorcer, se perder e até mesmo morrer quando moldado pela manipulação, pelo controle e pelo desejo disfarçado de afeto. Mas, paradoxalmente, a morte do amor ilusório é também o nascimento da verdade. Só quando enxergamos a realidade sem filtros é que conseguimos reconstruir nossas vidas, reconhecer nossa força e aprender a proteger nossa própria essência. Hoje, vivo sozinha. Aprendi a valorizar o silêncio, a escutar meus próprios pensamentos e a confiar em meus instintos mais do que em qualquer promessa alheia. A solidão, sim, mas também a paz. A casa é minha, os espaços que habito são meus,
E cada decisão que tomo não precisa mais ser mediada por manipulação ou culpa alheia. Descobri que a liberdade emocional é mais valiosa do que qualquer relacionamento baseado em aparências ou mentiras. O que mais ficou comigo no fim de tudo é uma lição amarga, mas necessária. Sangue não torna ninguém digno de confiança. Laços familiares não garantem lealdade. Amor não é desculpa para transgressão. E, acima de tudo, precisamos escutar nossos próprios sinais. Os pequenos alertas que ignoramos por medo ou por desejo de acreditar no melhor das pessoas. O silêncio sempre diz algo, e ignorá-lo pode custar caro. Para quem me escuta hoje, quero deixar uma mensagem clara. Confiem na intuição, observem os sinais, não neguem a verdade mesmo quando ela dói. A vida muitas vezes nos força a encarar pessoas que nos traem. E a dor é inevitável. Mas a superação também é possível. Existe força no enfrentamento da realidade, no rompimento com o que destrói e na reconstrução de si mesmo. No fim, não existe apenas tristeza. Há também libertação. Há o alívio de não mais viver na ilusão, de não mais permitir que alguém controle nosso coração ou distorça nossa percepção do que é amor e respeito. A ferida permanece, mas ela não dói do mesmo jeito. Ela é lembrança, cicatriz e, acima de tudo, prova de sobrevivência. Fecho os olhos e respiro fundo. Há melancolia, sim, porque o que se perdeu não volta. Mas há também serenidade, porque eu sobrevivi. Porque eu escolhi minha própria vida, meus próprios limites, minha própria verdade. Porque aprendi, do jeito mais cruel, que algumas histórias são feitas para nos ensinar a nunca mais nos entregar cegamente. E talvez essa seja a maior lição de todas. Amar a nós mesmos o suficiente para reconhecer quando o amor precisa morrer para a verdade nascer.